Questão número 12 do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional de Matemática em 2015. Tema geral da questão: funções. Olá a todos. Esta questão para o Prof. Mate trata da caracterização do conjunto verdade ou conjunto solução de uma inequação envolvendo a função mínimo de f de x e de g de x, onde x é uma variável real, sendo f de x e g de x funções afins. Esta resolução será feita de duas maneiras. A primeira, algébrica, e a segunda, uma resolução totalmente gráfica, o que é interessante. Vamos ao enunciado da questão e, na sequência, a resolução comentada da mesma. Enunciado da questão número 12. Representando por mínimo entre A e B o menor dos números reais A e B, o conjunto solução da inequação mínimo de x mais 3 e 1 menos x menor do que 1 é dado por 5 alternativas de resposta. Alternativa A, conjunto aberto à esquerda e à direita em menos 2 e 0. Alternativa B, conjunto aberto à esquerda e à direita em menos 2 e menos 1. Alternativa C, conjunto aberto à esquerda e à direita em menos infinito e menos 1, unido ao conjunto aberto à esquerda e à direita em 0 mais infinito. Alternativa D, conjunto aberto à esquerda e à direita entre menos infinito e menos 2, unido ao conjunto aberto à esquerda e à direita, 0 e mais infinito. E a alternativa E, conjunto vazio. Esta questão será resolvida inicialmente por uma solução algébrica e, na sequência, por uma solução gráfica. Vamos iniciar pela análise algébrica da inequação mínimo entre f de x e g de x menor do que k, para k e x pertencentes aos reais. F e g são funções afins. Então, a inequação será h de x igual a mínimo entre 3 mais x, que é uma função afim, e 1 menos x, que também é uma função afim, menor do que 1 para x real. Esta é a relação 1. Já o conjunto solução dessa inequação dado pela relação 1 será o conjunto S igual ao conjunto dos x reais, tais que h de x igual ao mínimo entre 3 mais x e 1 menos x é menor do que 1. Esta, então, é a relação 2. Nós temos que perseguir os elementos do conjunto solução da inequação. Nós percebemos que há dois casos a serem considerados na inequação h de x igual ao mínimo entre 3 mais x e 1 menos x menor do que 1 para x real. O primeiro caso ocorrerá quando o mínimo for observado para 1 menos x, e o segundo caso quando este mínimo for observado para 3 mais x. Então vamos ao primeiro caso. O mínimo entre x mais 3 e 1 menos x é observado, por hipótese, para 1 menos x. Mas se isto ocorre, 1 menos x tem que ser menor ou igual que x mais 3. Então, passando o x para o lado direito da inequação e 3 para o lado esquerdo, isso implicará em que 2x maior ou igual que menos 2 e ainda x maior ou igual que menos 1. Mas é uma inequação menor do que 1. Então, se o mínimo ocorre para 1 menos x, 1 menos x tem que ser menor do que 1, o que implica em que x é maior do que 0. Portanto, x maior do que 0 e x maior ou igual que menos 1 simultaneamente. Portanto, x deve ser maior do que 0.
Esta é a relação 3. Agora vamos para o segundo caso, em que o mínimo ocorre para 3 mais x. Então, o mínimo entre x mais 3 e 1 menos x é igual a x mais 3, que, por sua vez, tem que ser menor ou igual que 1 menos x para que o mínimo seja x mais 3. Então, x é menor ou igual que menos 1, passando x para o lado esquerdo e 3 para o lado direito, dá 2x menor ou igual que menos 2, x menor ou igual que menos 1. Vale dizer, como ainda temos que x mais 3 tem que ser menor do que 1, por força da satisfação da inequação, passando 3 para o lado direito, x tem que ser menor estritamente do que menos 2. Então, x tem que ser simultaneamente menor do que menos 2 e menor ou igual que menos 1. Vale dizer, x tem que ser menor do que menos 2. Esta é a relação 4. Então, nós já temos que, para todo x real, x tem que ser maior do que zero. Vale dizer, x tem que estar entre x aberto e mais infinito aberto. União com x aberto à direita em menos 2 e aberto à esquerda em menos infinito. Já descobrimos, então, a solução do problema. Vamos consolidar o resultado na conclusão. Então, de 1, 2, 3 e 4, nós temos que o conjunto S dos x reais, tais que h de x é menor do que 1, será dado pelo conjunto S igual à união dos dois intervalos, abertos à esquerda e à direita, em menos infinito e menos 2, e 0 e mais infinito. Então, esta é a solução do problema. Vamos agora partir para a segunda forma de resolver o problema, que é uma solução inteiramente gráfica. Vamos, então, a ela. Vamos iniciar a análise gráfica plotando as duas funções afim. 3 mais x, ela vai passar pelo ponto de abscissa 0, ordenada 3, e de abscissa menos 3, ordenada 0. Então, aqui temos a função afim 3 mais x. A função 1 menos x, ela vai passar pelo ponto de abscissa 1, ordenada 0, e pelo ponto de abscissa 0, ordenada 1. Mas note que nós temos uma inequação. H de x é menor do que 1. Então, se nós traçarmos a reta h de x igual a 1, nós verificamos, pelo fato de h de x ser estritamente menor do que 1, que o ponto de abscissa 0 ordenada 1 e o ponto de abscissa menos 2 ordenada 1 não pertencem à inequação h de x menor do que 1. Se eles não pertencem à inequação h de x menor do que 1, h de x igual ao mínimo entre 3 mais x e 1 menos x, quando o mínimo for x mais 3, ficará definido pelos pontos que estão abaixo deste ponto menos 2, 1 e abaixo deste ponto 0, 1. Vale dizer que h de x igual ao mínimo de 3 mais x e 1 menos x será a região mais escura plotada aqui à esquerda. E a região plotada à direita será o mínimo entre 3 mais x e 1 menos x, quando este for igual a 1 menos x. Mas note que, para o caso em que o mínimo é igual a 1 menos x, sendo que 0, 1, o ponto de coordenadas 0, 1 não pertence à solução, x tem que ser estritamente maior do que 0. Então, tem que ser de 0 aberto até mais infinito. Já o outro lado, ele tem que ser aberto em menos 2, 1, ou menos 2, e menos infinito. Isto nos qualifica para a solução em vermelho.
Ou seja, é idêntica à solução anterior, algébrica, como não poderia deixar de ser, x maior do que zero, representado aqui à direita pela reta vermelha, e x menor do que menos 2, representado pela reta aqui à esquerda. Ou ainda, S igual à união entre os dois intervalos abertos, à esquerda e à direita, menos infinito e menos 2, e zero mais infinito. Esta é a solução gráfica, que, como não podia deixar de ser, é igual à solução algébrica. Isso encerra o problema. A resposta é a alternativa D. Caso tenha alguma dúvida remanescente, por favor, recorram preferencialmente ao fórum de dúvidas da nossa plataforma Moodle. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima jornada e um grande abraço a todos.